Bom dia, queridos irmãos e amigos, mais uma vez. Os irmãos estão sempre me vendo ali no louvor, né? E já faz muito tempo que eu não subo aqui para falar aos irmãos. E confesso aos irmãos, como sempre, o nervosismo toma conta da gente por muito, muito tempo. Mas eu louvo a Deus pela vida desta igreja, aqui onde eu fui criado, aqui onde eu aprendi, né? Uma pessoa muito especial na minha vida, que me ensinou muito, né? Não só a mim, né, Roberto? Teve uma quarta-feira que eu estava assistindo um culto, estava vendo a irmã Erotilde pregar, e sempre que eu vejo a irmã Erotilde pregar, é motivo de muita alegria, porque de mais de 40 pessoas num curso, só ficaram acho que 6, né? E a irmã Erotilde é uma dessas guerreiras, né? E naquela ocasião, quem estava nos ensinando falou que poucas pessoas ficariam até o final do curso, que é um curso muito difícil, e realmente é, mas Deus é Deus, Deus tem cuidado da gente, Deus tem trabalhado em nosso coração. Quero agradecer à igreja por terem orado por mim, né? Fiquei um tempo aí de quarentena, né? Lá em casa foi eu, depois foi Jéssica, agora foi Isabela. Graças a Deus as crianças estão bem, nenhum dos dois pegaram, né? Mas na casa da Gisele, né, Gisele? Todo mundo foi. O Ed, minha irmã, Rebeca, Gisele, né? Então o negócio andou assim, andamos pelo vale, mas Deus cuidou da gente no vale, e eu louvo a Deus por ter nos trazido até aqui nesta manhã, né? Eu estaria falando aos irmãos no dia 16, né? Mas o pastor Roberto, eu estava conversando com ele, falei que não poderia estar aqui, ele falou, não tem problema, eu vou na sua vez e depois você vai na minha vez, que hoje quem estaria falando à igreja seria ele, mas fizemos essa troca e Deus nos abençoou que nós podemos estar até aqui nesta manhã. Mas eu gostaria de trazer uma reflexão nesta manhã para os nossos corações, e ela está lá no texto de Filipenses capítulo 4, verso 8, Filipenses capítulo 4, verso 8, né? Vamos todos estar lendo numa só versão ali, o Daniel vai estar colocando para a gente, né? E eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o seguinte assunto: pensamentos negativos que nos afastam de Deus. Pensamentos negativos que nos afastam de Deus. E nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos nos libertar desses pensamentos. Nós precisamos nos afastar cada vez mais desses pensamentos. Eu vou estar trazendo aí para os irmãos alguns pensamentos negativos nesta manhã que nos afasta de Deus. E a palavra do nosso Deus nos diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso devemos pensar. Nisto ou nisso devemos pensar. Querido Deus, querido Pai, nós queremos te pedir a tua direção mais uma vez. O Senhor já nos trouxe até aqui. E nós queremos, ó Deus, ouvir a tua voz, e não a voz do Ivani, porque a voz do Ivani é falha, é fraco, é errante, mas a tua voz precisa ecoar neste lugar, assim como o Senhor fez com que a sua voz ecoasse, ó Deus, através do profeta Isaías, que trouxe a tua palavra, ó Deus, e muitos não a ouviram, não deram crédito, mas a tua palavra foi dita, foi pregada, e o exílio veio. Ó Deus, que a tua palavra ecoe neste lugar, como ecoou, ó Deus, na vida do profeta Jeremias, ó Deus. A um povo, ó Deus, que não deu crédito, mas foi para o cativeiro, ó Deus.
por causa da desobediência. Mas, ó Deus, que a tua palavra ecoe neste lugar, como a voz do profeta Ezequiel, que também, ó Deus, falou do exílio, falou do cativeiro, mas falou, ó Deus, que o Senhor traria o teu povo de volta à terra que manava leite e mel. Ó Deus, fala aos nossos corações, pois nós queremos ouvir a tua voz e não a nossa. Fala conosco, liberta, ó Deus, os nossos corações dos pensamentos negativos e que possamos pôr em prática somente os pensamentos positivos. Fala com nossos corações nesta manhã, assim nós oramos, te pedindo a tua direção e grato por tudo no nome de Jesus. Amém. Sabemos que muitas das vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Os nossos maiores inimigos somos nós mesmos, especialmente os nossos pensamentos negativos. Quantos pensamentos negativos nos faz andar errante, nos faz andar em caminhos tortuosos. Não é à toa que a Bíblia, em um de seus textos mais maravilhosos, o texto que nós acabamos de ler, nos orienta aí, em Filipenses capítulo 8, o qual nós acabamos de estar falando com os queridos irmãos, através da Bíblia, a palavra do Senhor, e que ele diz aqui: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor que exista, seja isso o que ocupe a sua mente. Os nossos pensamentos muitas das vezes nos leva a andarmos como ovelhas desgarradas que não têm um pastor. Mas apesar dessa orientação dada por Paulo aos Filipenses, ser uma boa orientação, nem sempre é fácil colocarmos isso em prática no nosso dia a dia, pois a falta de cuidado com nós mesmos nos faz, em muitos momentos, esquecer de cuidar dos nossos pensamentos. Quer um exemplo simples? Eva no paraíso. Eva não cuidou do seu pensamento. O Senhor havia dito a Eva: não, de todos os frutos do jardim podeis comer, mas não podeis comer daquele fruto que está no meio do jardim. E Eva ficou pensando o que há de diferente naquele fruto. E ela comeu e deu ao seu marido. E ambos viram que estavam nus. Os nossos pensamentos, muitas das vezes, ele povoa a nossa mente e nos leva a fraquejar. Pois os pensamentos, queridos irmãos, ele tem o poder de se transformar em ações. Os nossos pensamentos, ele tem o poder de se transformar em ações. E ações se tornam hábitos. E nós vamos cultivando esses hábitos dia após dia, e hábitos se constrói no nosso dia a dia. Cada dia nós vamos construindo hábitos e hábitos ruins. O que fazemos, por fim, é o que somos. Quantas e quantas vezes nós cultivamos coisas erradas em nossas mentes? E no meio de tantos pensamentos que podem ser destrutivos para a nossa fé em Deus, existem uns que realmente levam a pessoa a se afastar dos caminhos do Senhor, leva a pessoa a se afastar do convívio espiritual. Quantos irmãos desistiram na caminhada? Ah, porque eu não gosto de fulano. Ah, porque eu não gosto de Bertano. Ah, porque o pastor dessa igreja é um pastor assim, assim, assado. São os nossos pensamentos que têm nos levado a caminhos tortuosos. E quantos irmãos estão longe? É certo que muitos estão servindo em outra igreja,
mas por cultivar pensamentos ruins, hábitos ruins, se afastaram desse convívio espiritual. Então, queridos irmãos, precisamos identificá-los, identificar cada um desses pensamentos, precisamos eliminá-los de nossa vida. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa continuar caminhando, porque ela tem um alvo, e esse alvo não sou eu, não é o pastor dessa igreja, mas esse alvo é Cristo. A igreja do Senhor precisa pensar e exercer o melhor para o Senhor. É para o Senhor que nós estamos aqui, é para o Senhor que vivemos. Então precisamos eliminar esses pensamentos que nos fazem, muitas das vezes, levar a igreja até a queda, porque não estamos satisfeitos. Nós nunca estamos satisfeitos. Se Deus nos coloca num trabalho, nós não estamos satisfeitos. Se Deus nos coloca numa faculdade, nós não estamos satisfeitos. Se Deus nos coloca dentro de uma comunidade, nós não estamos satisfeitos. Eu quero vir cá para fora, que aqui fora é melhor. Irmão, a nossa Jerusalém é aqui. E é aqui que nós precisamos exercer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. A nossa Jerusalém clama pelo poder do Senhor em nossas vidas. E nós somos os atalaias do Senhor, como o profeta Ezequiel. Precisamos anunciar a essas pessoas que Jesus Cristo está voltando. Você cantou, você disse: vim aqui para te adorar, Senhor. Mas há muitos nessa Jerusalém que precisa também estar aqui juntamente conosco, para se prostrar diante do Senhor e declarar com seus lábios que Ele é o nosso Deus. Precisamos identificar esses pensamentos e eliminá-los, porque há muitos que precisam ouvir da palavra do Senhor. E eu gostaria então de estar compartilhando com os queridos irmãos sobre esses pensamentos negativos que nos levam a nos afastarmos de Deus e do nosso convívio espiritual. Pensamentos negativos que nos afastam de Deus. Há um pensamento negativo que nos afasta de Deus, que é muito corriqueiro em nossa vida. Amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu oro. Quantos de nós temos tido essa atitude? Não temos tempo para estar separando um tempo para o Senhor. Esse é o primeiro pensamento negativo que nós podemos extrair do texto. Esse pensamento, ele é destrutivo. Por quê? Porque sempre se vê a vida com Deus para o amanhã e não para o hoje. Nos preocupamos com tantas coisas. Levantamos de manhã, acordamos, colocamos os nossos pés no chão e vamos para o trabalho. E vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo. Nem mesmo agradecemos ao Senhor pela noite que Ele nos concedeu, por estarmos vivos, por colocarmos o nosso pé no chão. A nossa primeira oração deve ser de gratidão ao Senhor em todo o nosso tempo. Esse pensamento é destrutivo porque ele sempre vê a vida com Deus para o amanhã e nunca para o hoje. Então o amanhã chega e mais uma vez ele é adiado para o próximo amanhã. E é assim que nós temos vivido, queridos irmãos. E isso leva as pessoas a passarem dias, semanas e até anos sem terem uma vida de profunda comunhão com Deus, sem lerem a Bíblia, sem orar, e sem orar com frequência, sem mesmo
separar um tempo para jejuar, sem praticar ativamente, sem participar, ativamente da obra de Deus. Temos sido chamados todos os domingos aqui para a obra missionária. Temos sido chamados de uma maneira tão simples: orar para os que estão nos campos missionários, interceder pela vida deles, contribuir com o nosso tempo, separando um tempo para orar por eles. A pessoa está sempre programando para amanhã dedicar algum tempo e energia para Deus. Quantos jovens, quantos adolescentes poderiam estar nesta manhã na casa do Senhor, mas não estão, por quê? Porque a noite ontem foi longa. Celular, não tenho nada contra o celular é importante. O Twitter e outras coisas mais que eu nem sei falar direito, que quem me ajuda sempre é o Dudu, né? Mas isso tem feito com que os jovens da nossa igreja se dediquem menos ao Senhor. E hoje não pode levantar cedo porque está cansado. É certo que estudou a semana inteira, se empenhou a semana inteira, mas o domingo não é seu, o domingo é do Senhor. Tem gastado o seu tempo com a internet, tem gastado o seu tempo com o passeio no shopping, nada contra, é muito bom. Tem gastado o seu tempo vendo shows. Isso tudo faz parte da sua juventude. Você que talvez esteja em casa, esteja me ouvindo, isso tudo faz parte. Mas você precisa separar um tempo para o Senhor, para o estudo da sua palavra, um tempo para a oração, um tempo para a busca ao Senhor. Mas a solução, Ivani, para isso, sim, eu trago a primeira solução. Comece agora, comece hoje mesmo. Que sua vida seja uma vida, mesmo que sua vida seja uma vida corrida, separe um pequeno tempo de oração, de busca ao Senhor, é um pouco de tempo. E é nesse tempo que você vai ganhar intimidade com Deus. Coloque em prática também um tempo para a meditação, para a leitura da palavra de Deus. Lê esse livro tão importante. É um livro que nos traz Deus falando aos nossos corações aquilo que precisamos fazer. Ele abre horizontes, porque nós passamos a ouvir Deus falando ao nosso coração. Separe um tempo para a meditação, separe um tempo para a prática de oração também. Coloque atividades espirituais na sua vida, no seu dia a dia, e você verá que você só tem a ganhar. Jovem, adolescente, Igreja Batista do Centenário em Colubandê, precisamos separar um tempo para estar a sós com Deus a cada dia mais. Não deixe para amanhã. Mateus capítulo 6, Daniel pode colocar aí para a gente. Mateus capítulo 6, verso 33, é uma passagem muito linda. Não deixe para amanhã, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar ao Senhor, experimente separar um tempo a sós com Deus, e você experimentará do melhor de Deus para a sua vida, para o seu dia a dia. Busque ao Senhor. É isso que Ele está mandando a cada um de nós, nesta manhã, fazer. Pensamentos positivos é viver experiências com Deus.
Pensamentos negativos que nos afastam de Deus. Eu não tenho tempo para fazer a obra de Deus. Quantos de nós pensamos desta forma? De uma forma destrutiva. Eu não tenho tempo para fazer a obra de Deus. Esse pensamento é destrutivo por qual razão? Por qual motivo? Porque esse pensamento ignora a missão que Deus deu a cada um de nós, seus servos. Esse pensamento, ele ignora a missão que Deus deu a mim, que Deus deu a você, para fazer, para ser cumprida. É pessoas que não enxergam que Deus tem uma missão para ele ou para ela. Tende a ser apenas religioso e frequentadoras de bancos de igreja. Vem aqui, ouve os louvores, muitas das vezes não satisfeito, não canta, não adora ao Senhor, porque você não está adorando ao ministério de louvor. O ministério de louvor só está aqui para cumprir aquilo que Deus colocou no coração dele durante a semana, porque para escolherem as músicas é uma dificuldade, é uma luta, porque o inimigo também trabalha contra o ministério de louvor desta igreja e de todas as igrejas, mas o Senhor trabalha no coração daqueles que são responsáveis para trazer as músicas, para que nós assim possamos louvar o Senhor. É uma luta, e muitas das vezes nós não enxergamos isso, e a pessoa senta aqui amargurada, triste, não sai daqui diferente, não busca uma mudança para a sua vida, é somente um frequentador. Ele nunca está empenhado na obra que o Espírito Santo de Deus tem chamado ele para fazer. Essas pessoas não se levantam para ajudar, pois seu pensamento as convenceu de que elas realmente não têm tempo para fazer a missão que Deus determinou para ela, a missão que Deus determinou para mim, a missão que Deus determinou para cada um de nós. Elas sempre arrumam desculpas destrutivas e muitas das vezes ainda contaminam outros que estão fracos na fé, que estão frios na fé, a não exercer esse ministério, a não exercer essa missão. Por isso que ele é um pensamento destrutivo. Elas sempre arrumam desculpas destrutivas, que com o tempo destrói a sua fé, destrói a fé daqueles que estão enfraquecidos na fé, e vivem longe da vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável em nossas vidas, e essa vontade de Deus ela nos traz bênçãos para os nossos corações, e nós precisamos entender isso todos os dias de nossas vidas, que a vontade de Deus ela traz bênçãos para o nosso viver diário. Mas tem solução? Sim, tem. Comece a fazer a missão de Deus. Comece a fazer a missão de Deus através de pequenas atividades diárias que você pode realizar. Ore por um perdido. Ore por alguém que sofre. Você tem sentido falta do seu irmão que não tem vindo à igreja? Ore por ele. Talvez ele esteja passando por algum problema muito sério e a gente muitas das vezes não nos detemos para pensar nisso. Interceda por uma pessoa que ela esteja enferma, interceda por alguém que está no cárcere. Porque Deus visita aqueles que estão no cárcere. Deus visitou Paulo e Silas. Eles eram homens maus? Não, mas careciam da oração dos irmãos. Precisamos orar mais, irmãos. Temos nossos cultos às terças-feiras, que tem sido uma bênção na vida desta igreja. Temos nossos cultos às sextas-feiras. E olha, irmãos, que
Culto de oração é o lugar que as pessoas menos frequentam. E elas perdem muitas bênçãos por causa disso. A igreja precisa orar mais, interceder mais pelas pessoas. Precisamos interceder pelos nossos irmãos que estão desempregados. No seu dia a dia, você separa um tempo para isso. Eclesiastes capítulo 3, verso de 1 a 8, ele nos traz uma lição muito importante. Quando você diz que não tem tempo, olha o que Eclesiastes diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, e tempo de há tempo de arrancar o que se plantou. Obrigado, Daniel. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedra. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. É engraçado que nós estamos num tempo que nós precisamos nos afastar de abraçar. É interessante. Tempo de buscar e tempo de perder. Como nós perdemos nesses 2 anos, irmãos amados, familiares amados, perdemos muitos. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. E por último, tempo de amar. Como precisamos amar. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e junto lado a lado andarmos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós tempo de guerra e tempo de paz. Precisamos viver tempo de paz, porque a guerra está aí dentro. Já fecharam umas 2 ruas. Estamos em guerras. Essa comunidade precisa conhecer que há um Deus que rege todas as coisas. E quem vai fazer isso? É nós com o nosso tempo. Eclesiastes nos ensina essa lição, que nós temos tempo sim. E precisamos separar um tempo. Estenda a mão para alguém que precisa, querido irmão. Queridos, amados, pequenas atitudes de serviço colocam a nossa mente no pensamento correto, o pensamento de servir a Deus, e nos aproxima principalmente mais de Deus. A igreja local precisa entender isso. Nós somos a igreja local, estamos aqui já quase há 40 anos, e eu estou aqui nessa luta. Semana que vem, se Deus assim permitir, eu completo mais uma primavera. E aí, é a idade com a qual eu vim para cá. 9 anos de idade. Há 50 anos eu estou aqui, trabalhando. Eu era moleque. Mas como essa igreja nos ensinou, quando congregação, irmão Aristeu, irmão Antônio Leal. Irmão Antônio Leal tinha uma bicicleta. Jocelino e Ronaldo Chaves era o piloto. Imagina, irmãos, como nós sofríamos. Mas era com aquela bicicleta que nós anunciávamos que Jesus Cristo é a esperança para esse capote. O tempo vai passando, irmãos, mas pequenas atitudes nos colocam a nossa mente em pensamentos corretos, de servir a Deus e aproximar-nos principalmente do Senhor e da sua igreja local. Mas há um outro pensamento
destrutivo, negativo, que nos afasta de Deus. Eu não tenho nenhum dom espiritual. A palavra de Deus diz que cada uma pessoa tem pelo menos um dom. Não é talento não, dom. Um dom. Esse pensamento, ele é destrutivo por quê? Porque vem de uma baixa autoestima, onde a pessoa olha para si mesma como sendo inferior e desnecessária à obra do Senhor. Ela está sempre falando, eu não sei fazer nada, o Senhor não me chamou para isso, o Senhor não me chamou para aquilo. Ela está sempre com a sua autoestima lá embaixo. Mas a Bíblia nos ensina que todos, sem exceção, que todos nós somos importantes para o reino de Deus. E todos recebemos dele algum dom para exercer. Todos nós temos pelo menos um dom, mas o que ocorre é que muita gente foca somente a sua atenção em dons que aparecem mais, como pregar, ensinar, e por aí afora vai. Mas se esquece que a Bíblia também apresenta o dom de exortação, o dom de misericórdia. E a misericórdia está aí, a irmã Vitória está aí fazendo sempre o apelo para que os irmãos venham participar do ministério de misericórdia de nossa igreja. Quantas pessoas precisam, carecem dos nossos serviços? Quantas pessoas estão carentes, precisando dos nossos serviços? Pessoas que se encontram doentes, pessoas que precisam de uma palavra. Há pouco tempo eu fui fazer uma visita com o nosso pastor, e tem uma senhora aqui nessa rua aqui embaixo, ela fica sozinha na sua casa. Mas, irmãos, para nossa surpresa, que senhora feliz, que senhora alegre. E ela não é crente no Senhor Jesus Cristo, não. Mas também é uma senhora sedenta de ouvir a palavra do Senhor. Porque nós estávamos conversando e ela interrompeu o nosso pastor e falou: vem cá, vocês não vão ler a Bíblia? Vocês não vão trazer uma palavra? E na hora o pastor virou para mim: Ivani, você pode trazer a palavra aí? Precisamos exercer o dom de misericórdia, irmãos. Dom de contribuição. Contribuir é um dom. Não digo só financeiramente, não. E nós precisamos financeiramente contribuir a cada dia, porque isso é um dom. Se você não sabe, você precisa ter esse dom. Você tem esse dom, cada um de nós temos esse dom, e precisamos exercê-lo a cada dia, porque esse templo precisa. E esse templo carece, que temos irmãos que trabalham aqui nesta igreja, que cuidam desse templo. Temos os nossos pastores, temos a luz, temos a água, temos o conforto do ar-condicionado. E tudo isso depende da sua contribuição. Temos os quilos. E louvamos a Deus pela vida da nossa igreja, porque muitas pessoas que eu conheço aqui dentro do nosso bairro, da nossa igreja, muitas pessoas têm sido gratas a Deus pelo que Deus tem feito na vida delas através dessa igreja, levando a elas o sustento, dando a elas a bolsa. É o dom de contribuição. Precisamos abrir mais os nossos corações. Vamos louvar o Senhor com as nossas contribuições. Querido, a obra de Deus, a obra não é nossa. A obra de Deus precisa de todos os seus servos, servindo onde Deus os chamar para servir. A obra não é minha, a obra é do Senhor. Mas a solução, comece hoje a descobrir o dom espiritual que Deus te deu. Analise você mesmo, o que você mais gosta de fazer.
Sinta o seu coração arder. Sinta o teu coração pegar fogo pela obra do Senhor. Converse com o seu pastor, converse com o seu líder, naquilo que você pode ajudar, naquilo que você pode se encaixar no serviço do Senhor. O evangelismo está aí. Eu fiz um apelo aqui no início do ano, e ninguém até agora abriu as portas da sua casa. A gente não está pedindo que você faça algo para comer, nada disso. Nós só queremos levar o evangelho a essa comunidade. O evangelismo clama por uma casa que abra sua porta para que seja pregado o evangelho, e você pode contribuir assim também. Olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 a 6. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 a 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 14, verso 12. 1 Coríntios capítulo 14, verso 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Você quer ver essa igreja lotada? Abra a porta da sua casa para que o evangelho seja pregado e as pessoas ouçam que Jesus Cristo é a única esperança e elas possam vir a receber o melhor de Deus na sua vida também. Deus quer te usar na obra dele. As pessoas vão me julgar, é outro pensamento destrutivo. Esse pensamento é destrutivo por quê? Porque esse pensamento, ele é paralisante. Talvez muitos estejam longe desta casa, porque alguém falou uma palavra maldita para ele. E ele, por estar com seu coração já triste, abatido, ele esfriou na fé. Esse pensamento, ele é paralisante, ele é destrutivo. Esse pensamento é um pensamento que leva a pessoa a ter medo de exercer a sua fé no dia a dia. E ela fica com receio de ser julgada pelos outros. Quantas pessoas já falou palavras ruins para você? Você não serve para cantar, não. Você não serve para orar, não. Você não serve... Quantas coisas você já deve ter ouvido? Palavras destrutivas. E essa pessoa fica com medo de ser rejeitada, ser julgada pelos outros. Então, ela não opina sobre as questões da fé. Ela deixa isso se abater, não se posiciona, não questiona, não faz nada. Essa pessoa prefere ser quase que um crente agente secreto. Ela não quer ser notada. Ela, por medo de ser julgada no seu trabalho, na sua comunidade. Uma irmã uma vez disse que ela foi com uma irmã daqui, lá dentro no capote, e ela não viu essa irmã dar um bom dia para alguém, e ela ficou com aquilo no pensamento. Como é que pode? Eu moro num lugar e não falo um bom dia com alguém, eu sendo um crente em Jesus Cristo, com medo de ser julgada. Quantos de nós muitas das vezes agimos assim? Somos crentes, agente secreto. Mas Cristo não nos ensina assim, queridos irmãos. Ele tem a solução. A pessoa precisa entender que julgar é um ato natural. Sempre você será julgado. É comum as pessoas julgarem a cada um de nós. Isso acontece em todo o tempo. Se eu fosse dar bola para o que as pessoas falam de mim, eu aqui não estaria, mas eu estou aqui por causa de Cristo, por causa das almas que estão sedentas
Então, somente quem se expõe é julgado. Às vezes eu fico olhando para o nosso pastor, ele passa por cada uma, porque ele se expõe demais. O outro pastor também era a mesma coisa, porque ele tem ações, e ele precisa colocar essas ações em prática. E, no entanto, muitas das vezes nós só sabemos julgar e não cooperar. Quem se expõe, ele alcança os resultados, e resultados positivos. Esconder-se para não ser julgado não te levará a bons resultados na vida, e nem na sua fé. Então aprenda com os julgamentos. Tiago, capítulo 4, verso 11 e 12, diz assim, Tiago 4, 11 e 12, irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas você é juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Não cabe a nós julgarmos a ninguém. Romanos capítulo 2, verso de 1 a 3 também nos traz uma outra lição, que nós não podemos julgar ninguém. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condena, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra aos que praticam tais coisas. A Deus compete julgar. Tu, ó homem, que condenas e pratica tais coisas, e faz a mesma, pensas que te livrarás do juízo de Deus? É Deus quem julga, e não nós. Então, sempre ore pelo seu irmão que está aqui à frente, fazendo a obra. Sempre ore, nunca critique. Aprenda com julgamento, aproveite os positivos e os negativos, deixe de lado. Você, quando é julgado, aprenda só com o positivo. O que eu posso tirar de lição disso aqui? Eu tenho um amigo e irmão que mora lá em Realengo, e ele sempre diz assim, irmão, eu sempre aprendo com as pancadas da vida. Coisa ruim, elas vêm, mas eu tento sempre tirar lições das coisas ruins para que eu possa continuar caminhando. E a gente aprende muito. Eu aprendi muito com esse meu irmão. Ele é uma pessoa extraordinária, maravilhosa. É uma pessoa que eu amo demais. Uma pessoa boa demais. Mas ele sempre diz que a gente deve aprender com as pancadas da vida. Tirar das pancadas da vida as coisas boas para o nosso viver diário. Rejeite o negativo, irmão, nesta manhã. Mas ainda há um outro pensamento que eu gostaria de compartilhar com os queridos irmãos, que é: todo mundo tem os seus pecados, e eu também tenho os meus. Quantos não pensam assim? Esse pensamento é destrutivo porque parte do seu pensamento de que algo existe na vida, de que todo mundo, então isso é normal existir na vida, na minha vida e na sua vida também. Todo mundo pensa assim. Apesar de o pecado ser uma realidade na nossa vida, eu quero dizer para os queridos irmãos, servos de Deus, não se conforme com o pecado. Não se conforme com o pecado. O fato de todo mundo, ou uma grande maioria das pessoas, viverem uma vida que desagrada a Deus, não pode servir de desculpa para eu não lutar contra o pecado. Precisamos combater o pecado todos os dias. Precisamos combater os nossos erros todos os dias.
esses erros que desagradam a Deus. Há muitos que falam, é um pecadinho de nada. E esse pecadinho ele vai crescendo. Esse pecadinho vai crescendo, e ele vai nos afastando de Deus. Mas a solução, sim, enxerga o pecado como ele realmente é. O pecado é uma ofensa terrível a Deus. E o pecado ele é um destruidor de vidas. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Para Deus tudo é pecado. Mas Deus também ele diz que Ele ama o pecador e Ele rejeita o pecado. Ele ama você, Ele ama a mim, mas Ele não ama os nossos erros, os nossos pecados. Não aceite esse tipo de pensamento. Questione você mesmo. Pense no que a Bíblia diz e expulse tais pensamentos de sua mente. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que é conhecido de muitos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso vai garantir a sua caminhada em direção à santidade. Isso vai garantir que você tenha uma vida de santidade produtiva e vitoriosa no seu caminhar. Um novo ano se inicia e com ele os desafios. E uma igreja que quer viver no centro da vontade de Deus deve colocar em prática os seus ensinamentos. Então, irmãos, os desafios estão aí. Não podemos colocar a mão no arado e olharmos para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo perto, tem serviço e profissão. Mãos à obra, não olhe para trás, devemos deixar aquilo que tem nos atrapalhado de caminhar de lado. A obra precisa de irmãos que estão dispostos a trabalhar. Muito tem para se fazer, pois estamos diante de uma grande obra, como disse Neemias. É tempo de construirmos pontes e não muros, porque muros vão nos atrapalhar de caminhar, mas pontes vão nos fazer nós chegarmos, nos aproximarmos cada vez mais dessa comunidade que tanto carece do poder do Senhor na sua vida. A obra não é nossa, a obra é do Senhor. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar confiado no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Foi pago com preço de sangue para que eu pudesse estar aqui. Porque os meus pecados me afastavam do Senhor. Mas Ele deu seu único filho por amor a mim, com pensamentos positivos, sim. Uma igreja no centro da vontade de Deus, ela verá os frutos e ela assim verá o seu crescimento. Finalmente, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor que exista, seja isso o que ocupe a vossa mente. E que Deus assim nos abençoe. Filipenses capítulo 4, verso 8. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando a vida da nossa igreja e que possamos viver realmente esse tema tão especial que foi posto no coração de alguém, para que nós pudéssemos viver no centro da vontade de Deus, eliminando os pensamentos negativos e vivamos os pensamentos positivos. Que Deus assim nos abençoe. Grupo de louvor? Rapaz...